Boa noite. Tudo bem com vocês? Como foi bom ouvir essa canção, tão linda, tão inspiradora. Obrigado. Gostaria de saudar a todos, desejando sinceramente que o nosso encontro aqui esta noite seja muito abençoado. Eu tenho uma convicção muito forte de que toda vez que nós nos expomos à pregação, à palavra de Deus, à influência de Deus, Deus sempre faz grandes coisas na nossa vida. É muito bom e muito importante a gente entrar na igreja e abrir o coração, abrir a mente, e pedir, desejar que o Espírito Santo opere nos dando entendimento daquilo que Deus tem para nós nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção muito especial para cada um de nós. Tem alguém aqui precisando de uma bênção? Deixa eu ver a mão. Todo mundo. Deus tem bênção para todo mundo. Uma das grandes bênçãos que Deus oferece para nós é o conhecimento da verdade. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade nada mais é do que a palavra de Deus. E a verdade encarnada é o próprio Jesus Cristo. Então, vamos estar aqui com o coração aberto justamente para sermos abençoados dessa maneira. Tá bom? Você gostaria de abrir a Bíblia comigo para a gente ler o texto e fazer a nossa reflexão desta noite? O texto que nós vamos trabalhar hoje está lá na primeira carta de João, primeira carta do evangelista João, lá no finalzinho da Bíblia, um pouco antes do livro do Apocalipse, para quem tiver um pouco de dificuldade de encontrar. Tá bom? São 3 cartas de João, a gente vai trabalhar um pouquinho na primeira carta de João. Todo mundo achou? Isso. Eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir que você permaneça com a Bíblia aberta aí nesse texto. 1 João, capítulo 1. Deixa a Bíblia aberta aí. E durante toda a nossa reflexão, permaneça com a Bíblia aberta aí, porque, eventualmente, nós vamos recorrer ao texto bíblico, tá bom? E se tiver alguém do seu lado que está sem Bíblia, você compartilha a Bíblia com essa pessoa. Eu acho que todo mundo tem acesso a uma Bíblia aí, né? É importante você acompanhar, tá? Outro dia eu estava fazendo uma semana de oração no interior de São Paulo, e numa das noites eu fiz um sermão sobre a oração. E quando foi na saída do culto, um garotinho de uns, sei lá, 4, 5, 6 anos, um garotinho pequenininho, veio todo eufórico, dizendo: pastor, gostei muito do seu sermão, olha, você prega muito bem. Uau, eu fiquei tão feliz, olha, se a criança gostou, entendeu o que eu preguei, então, né, que gostoso. E aí, o ancião da igreja, que estava do lado do menino, também ficou todo orgulhoso, né, porque, puxa vida, o pastor vai ficar impressionado agora, porque um garotinho da nossa igreja estava prestando atenção no sermão, e o ancião não se contentou com o que o menininho tinha dito, já era suficiente ele dizer que gostou do sermão, né? Mas o ancião, quem sabe para exibi-lo mais ainda, disse assim: é mesmo, você gostou? Então conta para mim aí, o pastor pregou sobre o quê? Aí eu vi que o menininho ficou perdido. Ele olhou para ele assim e disse: ele pregou sobre o inferno. Puxa vida, não entendeu nada do que eu falei. Eu tinha pregado sobre a oração, né? As crianças pregam peças, né? Eu vi uma história uma vez que um pai, para obrigar o filho a prestar atenção ao culto, ao sermão, ele disse assim: olha, quando você chegar em casa eu vou perguntar o que o pastor pregou, viu? E agora o garoto falou: tá bom, pai. Aí, quando o garoto chegou em casa, o pai disse: então, o pastor pregou sobre o quê? Aí o menininho olhou assim, ficou sem saber o que dizer, e disse: ele pregou da Bíblia. Mas o que é que ele falou da Bíblia? Aí o garoto pensou e disse: ele falou do pecado. Sim, garoto, sim, filho, mas qual foi a posição dele em relação a isso? O garoto lhe disse: ele foi contra. Hoje eu vou pregar sobre o pecado e o perdão. Já quero antecipar que eu vou ser contra o pecado também, tá bom? Vou ser contra o pecado. Vamos começar lendo o verso que vai ser a base da nossa reflexão de hoje, capítulo 1, verso 9. É um texto muito conhecido da Bíblia. 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados,
Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui, o escritor bíblico está fazendo uma abordagem sobre o pecado. Aliás, o texto completo, digamos assim, a perícope, né, o bloco de texto completo, nesse bloco, ele faz algumas abordagens ao pecado. Começa no verso 5, capítulo 1, verso 5, e vai ao capítulo 2 até o verso 6. Neste bloco, João faz algumas abordagens ao pecado. A primeira abordagem que ele faz é em relação à negação do pecado. Você pode ver aí, ó, quando ele diz aí, 1 João capítulo 1, verso 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Você vê a preocupação aqui do escritor bíblico em ajudar os leitores, ajudar a sua audiência a entender o perigo que é você negar o pecado. Você negar que é pecador. Essa é uma abordagem que ele faz. A segunda abordagem que ele faz é exatamente esta da primeira passagem que nós lemos, que se refere à confissão dos pecados. 1 João 1,9, quando ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a importância da confissão dos pecados. E tem muita gente que não entende por que confessar o pecado. Bom, primeiro, confessar a quem? Confessar a quem? A Deus. Confissão de pecados é para Deus. Por que confessar? Se Deus já conhece tudo, se Deus já viu tudo que eu fiz de errado, conhece todos os meus pecados, por que eu tenho que confessar a Deus? A confissão do pecado não é para informar a Deus. A confissão do pecado é uma atitude de humildade, de reconhecimento, de dependência de Deus. E isso prepara o nosso coração para receber o perdão. A confissão precisa ser específica, né? A confissão verdadeira não é aquela que você chega no final do dia e diz assim, Senhor, perdoa todos os pecados que eu cometi hoje. Não, não é assim. Você precisa ser específico. Aquilo que você lembrar, você vai conversar com Deus, você vai falar com Ele os erros que você cometeu. Esse é um processo de cura, de purificação, de perdão, de transformação. E quando eu não lembrar de um pecado que eu cometi, eu não vou ser perdoado por ele? Eu não creio que Deus seja tão exigente a esse ponto de não perdoar um pecado só porque eu não lembrei de confessá-lo. Ou seja, eu quero dizer assim, não estou minimizando a importância da confissão, eu estou querendo dizer que a confissão é muito mais do que meras palavras. A confissão, ela é uma atitude. Quando você se coloca diante de Deus numa atitude de dependência, numa atitude de reconhecimento da sua fraqueza, da sua pecaminosidade. Então você profere as palavras com Deus, em pensamento que seja. Da mesma forma, existem pecados que nós praticamos e nem percebemos que praticamos. Como é que eu vou confessar um pecado que eu nem sei que cometi? Repito, a confissão não são apenas palavras proferidas, essa atitude é suficiente diante de Deus. Mas tudo aquilo que você lembrar, deve confessar a Deus. Então, eu estou dizendo aqui no meu argumento, que João, aqui nesse trecho da carta, ele faz 3 abordagens ao pecado. A primeira abordagem é a abordagem do perigo da negação do pecado. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, etc. A segunda abordagem é a abordagem da confissão dos pecados. E a terceira abordagem é a abordagem sobre a abordagem da vitória sobre o pecado. Ele trata disso aqui também. Vejam só, capítulo 2, verso 1. Ele diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, Deus tem um ideal para nós, um ideal de vencer o pecado. No entanto, o texto continua dizendo assim, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E aqui deixe-me abrir um parênteses. Essa ideia de que nós podemos alcançar um nível de santificação a ponto de não pecar mais.
Essa é uma ideia que tem estado presente ao longo da história da igreja. E de maneira particular, na igreja adventista. Existem teorias que rondam e que concorrem com a ideia de que nós teremos lutas constantes, presentes em nossa vida até o final da nossa vida, concorrendo com a ideia de que nós podemos alcançar um nível de santificação a ponto de não pecar mais. É o que alguns chamam de perfeccionismo, chegar a um ponto de perfeição. Será que isso é possível? É ou não é? Eu quero dizer que, a partir de amanhã à noite, nós vamos desenvolver temas que vão nos ajudar muito a entender esse assunto. Qual é o nível de vitória espiritual que Deus nos oferece? Qual é o nível de vitória? E como é que fica essa ideia do perfeccionismo, ou da perfeição cristã, dentro desse contexto? É muito importante que serão 3 temas consecutivos, amanhã, depois e depois. E vai ser delicioso, porque nós vamos entender mais sobre a pessoa de Jesus Cristo, o que Ele veio fazer, quais foram as lutas que o próprio Jesus teve aqui. Nós vamos estudar isso a partir de amanhã. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção a compreensão desse tema. Mas aqui eu estou destacando a terceira abordagem que João faz nesse trecho aqui do texto que nós estamos lendo, que é a abordagem da vitória sobre o pecado. Veja o que ele diz aí, estamos vendo no capítulo 2, né? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Verso 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, são expressões que denotam uma experiência de vitória sobre o pecado. Vitória sobre o pecado. E é muito importante a gente entender como é a salvação que Deus nos oferece. Qual é a experiência que Deus coloca à disposição de cada um de nós? Para muita gente, religião tem se tornado um verdadeiro fardo. Há pessoas que vivem a sua religião num constante peso de consciência, numa constante oscilação, é um levanta, cai, peca, confessa, peca de novo e cai. E há pessoas que vivem a religião como uma coisa pesada, uma coisa dificultosa, como alguns dizem, alguma coisa que mais incomoda do que traz prazer. A pergunta é, qual é de fato a religião que Deus oferece para cada um de nós? Quando a gente fala de salvação, o que é essa salvação na experiência prática? E agora sim eu quero que você se concentre comigo no verso 9, capítulo 1, verso 9. E a gente vai trabalhar um pouquinho nesse verso. Diz assim: se dissermos que não... verso 9, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa passagem da Bíblia tem sido uma passagem, talvez uma das passagens que mais tem acompanhado a minha experiência com Deus. A certeza, a confiança, o conforto de saber que Deus não apenas perdoa o pecado, Deus tem uma atitude perdoadora. Muita gente imagina Deus com uma atitude de condenação. Mas aí, se a gente cumpre alguns requisitos, Ele até perdoa, mas a atitude dele é de condenação. Para muitas pessoas, Deus é um velhinho com roupa de juiz lá no céu, com a lupa ou um binóculo, um monóculo, sei lá o quê, procurando, investigando a vida de cada um de nós, procurando um pecado, procurando falha para então condenar. Há pessoas que vivem e que se relacionam com Deus como se Deus fosse assim. Está constantemente reprovando, constantemente condenando, constantemente proibindo, constantemente acusando. O Deus que a Bíblia apresenta não é esse Deus. Ao contrário,
a atitude de Deus é uma atitude perdoadora. Mesmo antes de entrar a história do pecado na humanidade, Deus já tinha um plano para resolver essa situação. A Bíblia fala de Jesus Cristo como sendo o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, uma expressão que dá a ideia de quê? De um passado antes da criação aqui do nosso mundo. Ou seja, antes de Deus criar o ser humano, antes de tudo, Deus já considerava a possibilidade da rebelião e Deus já tinha um plano para resolver. Vejam qual é a predisposição de Deus. É uma predisposição perdoadora. É claro que existem as condições para que alcancemos o perdão de Deus, mas Deus, Ele tem essa atitude positiva conosco. E esse texto está nos dizendo o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, eu já falei aqui que confessar os pecados, a confissão não se resume apenas às palavras. Porque você pode até confessar com palavras, mas não ter um arrependimento sincero e não receber o perdão. Entende? Então, confissão envolve esse conjunto, né? Você confessa com palavras ou em pensamento, mas com uma atitude, né, de humildade, de contrição, de arrependimento. E lembrando que o arrependimento bíblico é diferente do arrependimento ao qual nós normalmente nos referimos. Quando a gente fala de arrependimento, a gente quase sempre relaciona ou entende remorso, é um sentimento. O arrependimento bíblico nem sempre envolve sentimento. O arrependimento bíblico também é uma atitude, é um princípio. Quando você decide, quando você busca, eu estou no caminho errado, eu fiz isso de errado. Ainda que você não tenha um sentimento negativo, mas você tem um raciocínio, uma ideia clara de que aquilo está errado e você quer mudar de vida, você quer abandonar aquilo. Isso é o arrependimento. Mesmo que não haja o sentimento. Há pessoas que sofrem tanto, pensando que nunca recebem o perdão de Deus, porque não tem o sentimento do remorso por um pecado cometido. Não é isso que Deus espera. Deus espera que você entenda e que você queira. A gente trabalhou nesse tema ontem, né? A vontade, é o que você decide, é o que você escolhe. E a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse verso sintetiza as duas dimensões do perdão que Deus nos oferece. Quais são as duas dimensões do perdão que Deus nos oferece? Bom, para entender quais são as dimensões do perdão, nós precisamos primeiro entender um pouquinho quais são as dimensões do pecado. O pecado, ele tem uma dimensão comportamental. É aquilo que você faz, aquilo que você pratica, ainda que seja em pensamento, mas diz respeito ao comportamento, à execução de um ato, ou de um pensamento, ou de uma atitude de transgressão. Essa é a primeira dimensão do pecado. É a mentira, é a inveja, é o adultério, a desonestidade. São os pecados praticados, é a dimensão da prática do pecado. Só que nós precisamos entender que o pecado tem outra dimensão, uma dimensão interna, que vem antes da prática, mas que já é pecado. Jesus disse assim: a árvore boa não pode produzir maus frutos, a árvore má não pode produzir bons frutos. Ou seja, Jesus está jogando a questão do comportamento, dos frutos, para uma dimensão interna. Jesus disse assim: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com pensamentos impuros, já adulterou. Ou seja, antes da prática, antes do comportamento, existe uma dimensão interna, que já é pecado. Ouviste que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que odiar o seu irmão, já é réu de juízo, de condenação. Antes da prática do pecado, já existe uma dimensão interior, que já é pecado também. Nós temos uma tendência de concentrar a nossa intenção apenas na dimensão exterior, no comportamento.
E quando nós fazemos isso, nós transformamos a religião numa tabelinha de pode e não pode. Isso pode, isso não pode. Isso é pecado, isso não é pecado. Isso aqui pode usar, isso não pode. Esse lugar pode ir, esse lugar não pode. Isso pode comer, isso não pode. Isso pode beber, isso é um pode e não pode. Só que pecado é muito mais do que isso. O pecado vai para uma dimensão interior. Ou seja, quando Deus oferece solução para o pecado, nós precisamos entender que a solução de Deus só será solução se ela atingir essas duas dimensões do pecado. Não apenas a dimensão do comportamento. Agora vejam só o que diz o texto que nós estamos lendo aí. Eu tenho esse texto decorado. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para. Para o quê? O que diz aí na sua Bíblia? Duas coisas. Você percebeu que são duas coisas? Para. Primeiro, nos perdoar os pecados. Segundo, nos purificar de toda injustiça. Aqui estão as duas dimensões do perdão. Perdoar os pecados, uma referência à dimensão externa. Purificar de toda injustiça é a segunda dimensão do perdão, que alcança a dimensão, a condição interna. Perdão e purificação. Lá no Antigo Testamento havia muitas cerimônias, mas seguramente daquele cerimonial todo, duas cerimônias se destacavam mais. Era a cerimônia do sacrifício, quando um israelita cometia um pecado, ele pegava um cordeiro, ia lá, ele tinha que sacrificar o cordeiro, o sangue do cordeiro era aspergido, enfim. Você conhece a história. A morte do cordeiro trazia para ele, simbolicamente, não era a morte do cordeiro. A morte do cordeiro representava Jesus Cristo que viria e iria morrer no futuro. Né? Mas, de uma forma didática, a morte do cordeiro trazia para ele o perdão pelo pecado que ele tinha cometido. Digamos que ele tivesse, sei lá, ele estava com a consciência pesando que ele tinha cometido uma mentira. Aí eu tenho que conseguir perdão. Aí vai lá, foi o pecado que ele cometeu, praticou. A dimensão externa, né? Praticou, a prática, a dimensão comportamental. Ele vai lá e resolve com o sacrifício. No sacrifício, o que acontecia, acontecia fora do pecador. Acontecia ao cordeiro, à vítima. Nada acontecia no pecador. Era algo que acontecia fora. E isso que acontecia fora dele era suficiente para lhe dar o perdão. Apontando para quê? Jesus Cristo, o cordeiro que foi morto na cruz. A morte de Jesus aconteceu fora de nós. Suficiente para pagar o preço de todos os pecados de toda a humanidade. Para quem quiser. Quem não quiser vai pagar por si só. Mas quem aceitar está incluído ali. Fora de nós. Só que eu vim aqui dizer para você que o que Deus nos oferece é muito mais do que isso. O que Deus nos oferece não é apenas a libertação da culpa pelos pecados que eu cometi. Porque se Deus me oferecesse somente a solução ou a libertação da culpa pelos pecados que eu já cometi, já seria muita coisa. Mas eu diria, para mim seria insuficiente. Sabe por quê? Porque o meu maior problema, na verdade, o meu real problema, não são os pecados que eu já cometi. Não estou dizendo que isso não é problema. Estou dizendo que esse não é o meu maior problema. O meu maior problema é a tendência que eu tenho para pecar de novo. Você percebe isso? O seu problema não foi o pecado que você cometeu hoje à tarde, ou ontem, ou a semana passada. Para esse problema, como é que você resolve? Confessa, contrição, arrependimento, perdão. Está resolvido. Só que Deus está oferecendo mais para você. Ele está oferecendo o quê? Uma transformação interior. E aí vem o que a Bíblia chama de purificação. E eu dizia, lá no Antigo Testamento, duas cerimônias se destacavam. A primeira delas, o sacrifício. Mas havia uma outra cerimônia que era exatamente a cerimônia da purificação.
Não sei quantos de vocês, quantos aqui vão lembrar de algumas situações em que um israelita precisava passar por uma cerimônia de purificação. Alguém lembra aqui de alguma circunstância? Por exemplo, o indivíduo era cometido de lepra, depois ele era curado da lepra. Antes de ele voltar para a comunhão social e religiosa, ele precisava ir ao sacerdote, e o sacerdote fazia uma purificação nele. Essa purificação era o quê? Era uma lavagem. E havia diversas circunstâncias. Por exemplo, se o indivíduo tocava num cadáver, ele era considerado cerimonialmente impuro. Para voltar à comunhão religiosa com o seu povo, ele precisava passar por uma purificação. Havia diversas circunstâncias, diversas situações que exigiam a purificação. E o que acontecia na purificação? Havia diversas formas de purificação, mas basicamente todas envolviam uma lavagem, um banho. Às vezes água misturadas com a cinza de um animal que havia sido sacrificado, ou com sangue, enfim, mas era um líquido. O sacerdote aspergia com um negócio lá, aspergia sobre ele saía de lá banhado. Veja só o contraste aqui. Na cerimônia do sacrifício, o que era feito fora do pecador, na vítima. Nada acontecia a ele. Isso resolvia o problema do pecado cometido. Na purificação, o que era feito nele. Ele sentia, ele experimentava, ele saía de lá molhado, banhado, representando aquilo que Deus faz em nós. A cruz do Calvário é suficiente para nos dar acesso à salvação. Mas no dia a dia, nas nossas lutas, há uma aplicação daquilo que Cristo fez na cruz, através da obra do Espírito Santo em nossa vida, uma purificação interior. Deus nos oferece isso, para resolver a dimensão interna. Quando Jesus disse àquela mulher que foi trazida diante dele, você conhece a história da mulher pecadora, a mulher adúltera, foi flagrada em adultério, foi trazida perante Jesus, e havia as pessoas ali acusando a mulher, queriam apedrejá-la. Eu não vou detalhar a história porque vocês conhecem. E o que Jesus faz? Jesus começa a escrever no chão, as pessoas ali de alguma forma identificam o seu próprio pecado, enfim, a Bíblia diz que todos saíram dali, de repente estava somente Jesus e a pecadora. Ela não podia nem olhar para Jesus, ela estava ali condenada, culpada. Aí Jesus disse assim: onde estão os que te acusavam? Ela ousa erguer os olhos, percebe que não há ninguém. Aí o que Jesus fala para ela? Você lembra o que Jesus fala? Duas coisas Jesus fala. Jesus disse assim: eu também não te condeno. Veja, perdão para resolver o problema de tudo que ela tinha feito de errado. O passado dela está resolvido. Como é que Deus resolve o seu passado? Perdão, libertação da culpa. Todo o seu passado é lançado na cruz e é pago lá na cruz. Jesus pagou quando você aceita. Eu também não te condeno. Só que se Jesus tivesse dito somente isso, não teria resolvido muita coisa. Teria resolvido o problema do que ela tinha feito até ali. Só que se ela se levantasse da presença de Cristo apenas com a libertação da culpa, ela sairia da presença de Cristo para fazer o quê? Para continuar pecando. Mas aí Jesus diz a segunda coisa. Primeiro Jesus diz: eu também não te condeno, resolve o problema da culpa. E então Jesus diz: agora vai e não peques mais. Não entenda isso apenas como uma ordem. Cada ordem de Deus, antes de ser uma ordem, é uma promessa de capacitação para o cumprimento da ordem. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, minha filha, se você quiser viver uma vida de pureza, de vitória sobre o pecado, mantenha comunhão comigo e você vai sair daqui e não vai pecar mais. Isso é o quê? Transformação interior. Você percebe o que Deus está fazendo? Ou o que Deus oferece para cada um de nós? Qual é a minha intenção aqui com vocês nessa noite? É incentivar, motivar você a sair daqui e começar uma luta com Deus, uma batalha espiritual com Deus. A sua batalha espiritual com Deus não deve se concentrar tanto nas coisas que você já fez no passado. E essa é a nossa tendência. Como é que são as suas orações? Você levanta um dia e
começa o dia orando a Deus, lendo a Bíblia, e pede a Deus poder, bênção, proteção para aquele dia, e você começa bem o dia com Deus, e você sai, vai para o trabalho, e você está feliz, você está em comunhão com Deus, e você começa a receber provações, às vezes no trânsito, no trabalho, mas você está em comunhão com Deus, você vai tendo vitória sobre vitória, um dia maravilhoso. Lá pelo meio do dia acontece uma coisa, você perde a cabeça, de repente se profere uma palavra imprópria, aí vem aquele peso de consciência, e aí você continua e continua a sua luta, termina o dia, você volta para casa, toma um banho, janta e vai dormir, você vai orar. Qual vai ser o assunto da sua oração? Qual vai ser o assunto da oração? Você teve um dia inteiro de vitórias, mas você vai concentrar a sua oração em 1 minuto de derrota. Você já percebeu como é a nossa tendência? Você não precisa fazer isso. Para os pecados cometidos, você só precisa confessar e pedir perdão. Está resolvido. Ah, pastor, mas é simples assim? É simples assim. É simples assim. Porque o preço já foi pago. Você não precisa fazer nenhum sacrifício. É porque a gente está acostumado com a coisa de tem que ter punição, né? Não dá para perdoar assim. A gente aprendeu. A criança, quando desobedece, recebe castigo. Tudo que você faz de errado, você colhe os resultados, etc. Então, na vida espiritual, a gente está condicionado a isso. Você faz uma coisa errada, você está condicionado de que não vai ser tão fácil assim ser perdoado. Pois eu quero que você saia daqui sabendo que é fácil assim mesmo. É você confessar, buscar o arrependimento, a contrição, confessar, pedir perdão. Acabou, está resolvido. A sua luta agora com Deus não é por aquilo que você fez de errado. Isso aí está resolvido, confessou, está perdoado. A sua luta agora é: Senhor, me ajuda a não fazer de novo, transforma a minha vida, entra no meu coração, purifica, muda meu caráter, muda minha personalidade, purifica meus lábios. Aí é a sua luta, a luta pela purificação, não pelo perdão do que você já fez de errado. Isso está resolvido. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É isso que Deus oferece para cada um de nós. Todo mundo entendeu? Entendeu? Entendeu mesmo? Posso fazer uma prova? Vou fazer uma prova. Imagina aqui, posso descer aqui, né? Vamos imaginar aqui dois jovens que tiveram uma experiência muito profunda com o pecado, viviam no mundo, nos prazeres do mundo, de repente se depararam com o Evangelho, vieram para a igreja, se converteram genuinamente, uma experiência autêntica com Deus, se batizaram, hoje são membros da igreja. Agora imagine o seguinte: o primeiro deles, sábado à noite, sai de casa e vai para um lugar, está andando na rua, de repente ele passa em frente a uma boate. E é aquela boate que ele costumava frequentar. Quando ele passa em frente, ele tem a sua atenção chamada para as luzes, os sons, as pessoas. E é inegável que ele sente uma vontade de entrar. Um impulso, né? Para quem estava aqui ontem. Um desejo de entrar. Mas ele pensa assim: não, eu saí desse mundo. Eu agora vivo para Deus, eu estou na igreja. Ele dá 2 passos, mas aí vem aquela vontade de entrar. Ele para um pouquinho, olha e observa as pessoas bonitas, jovens, rindo, brincando. E ele pensa assim: puxa, eu vou entrar, mas só essa vez. E ele vai para a bilheteria assim, comprar o seu ingresso. Enquanto ele está andando, ele se lembra: não, mas agora eu sou um cristão, eu não posso fazer isso, Senhor, me ajude. E ele dá as costas e vai indo embora. Eu não posso, eu mudei de vida, eu não posso voltar. Mas aí vem aquela vontade, ele volta e ele passa meia hora indo e vindo, numa luta tremenda de entra, não entra, eu vou, não vou. Até que finalmente ele consegue, com esforço sobre-humano, orando a Deus, ele recebe o poder e tal, e consegue, e vai embora, não entrou. Chega em casa, ele vai orar e agradece a Deus pela vitória que alcançou. Depois que ele passa, 15 minutos depois, vem o segundo. Mesma experiência passada que ele. Passa em frente à mesma boate. Dá uma paradinha, olha, vê tudo aquilo e pensa assim: puxa, graças a Deus, Deus me tirou desse mundo. Vira as costas e vai embora. Chega em casa, ele nem ora a respeito, porque ele nem lembra. A minha pergunta é:
Qual dos dois obteve a maior vitória? O primeiro ou o segundo? Essa é a prova, vocês entenderam. Primeiro. Qual dos dois obteve a maior vitória? Segundo. Qual dos dois obteve a maior vitória? Primeiro. Meus queridos, os que estão dizendo que foi o primeiro, estão reprovados. Me desculpe. Estão reprovados. Vou repetir meu sermão de novo, você não entendeu nada. Vou começar. Abra sua Bíblia. A vitória do primeiro é incompleta. O primeiro obteve a vitória sobre o comportamento apenas. Mas a tendência está lá dentro ainda. A tendência para voltar para essas coisas, para usufruir dessas coisas, ainda está presente. Ele não foi purificado ainda disso. Ele obteve uma vitória comportamental. Quem garante se no próximo sábado à noite ele passar ali, ele vai resistir? Ou seja, a vitória dele não foi completa ainda. É algo que, embora ele não tenha cometido o comportamento errado, não tenha praticado o comportamento errado, mas a inclinação ainda está presente. Já o segundo, nesse aspecto, obteve uma vitória completa, não apenas sobre o comportamento, mas também lá dentro. Ele já não tem mais a tendência para fazer aquilo. Já deixou até de ser uma luta para ele, porque a vitória foi completa. Você percebe o que é que nós precisamos buscar de Deus? Então, pare de se concentrar tanto no comportamento, nas coisas erradas que você faz. A obra do inimigo de Deus é exatamente isso. É fazer você se concentrar na sua parte pior. Porque quando você se concentra na sua parte pior, você é desmotivado, você se sente fraco, você se sente condenado, você se sente abandonado. Davi, quando cometeu o grande pecado da vida dele, você lembra do pecado de Davi? Conhece a história? Batseba adulterou com ela, mandou matar o marido dela, tudo aquilo. O profeta Natã o confronta, conta lá uma parábola, e o que deve acontecer a esse homem da parábola? E Davi diz, esse homem deve morrer, e o profeta diz, esse homem é você, rei. Então agora Davi está condenado à morte, pelas suas próprias palavras. Olha, o tempo não permite a gente fazer um estudo detalhado agora, ou uma leitura detalhada, mas eu vou sugerir que hoje ainda você chegue em casa e leia o Salmo 51. É a oração de confissão de Davi, desse pecado. E nesse salmo, você percebe como Davi tinha ou teve uma compreensão clara de onde deveria estar concentrada a sua verdadeira batalha. Na confissão do seu pecado, no Salmo 51, ele fala do pecado, da transgressão, do erro cometido e pede perdão. Mas você vai perceber que a concentração dele não está nisso, no que ele fez de errado, no pecado em si. Embora ele confesse, reconheça e peça perdão. Mas aí a concentração dele está em quê? Senhor, purifica meu coração. Limpa-me, transforma. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Essa é a oração de Davi. Está concentrado em quê? Não no erro que ele cometeu, já confessou e pediu perdão. Ele concentra agora a sua atenção em quê? A sua batalha em quê? Na transformação interior. Ou seja, saia daqui hoje sabendo que Deus quer e pode lhe dar vitórias retumbantes na sua vida espiritual. Aquelas coisinhas que você já está pensando assim, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Isso faz parte da minha... Deus entende. Deus entende. Eu sei que Deus entende. Mas eu acho que é você que não entende ainda o que Deus quer fazer na sua vida. Não se conforme com o pecado. Não se conforme com as suas fraquezas. Não se conforme com as suas derrotas. Deus quer e pode lhe dar vitórias. Busque isso de Deus. E outra, pare de sofrer tanto de culpa, de peso de consciência pelos erros que você praticou. Simplesmente confesse e peça perdão. E levante da sua oração sabendo que já está perdoado. Agora, concentre a sua atenção em quê? Na sua batalha espiritual. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, eu não consigo parar de mentir, Senhor.
Perdoa pela mentira que eu cometi hoje, mas, Senhor, eu quero mais do que isso. Me dá a vitória, me ajuda. Você percebe? É isso que você precisa buscar de Deus. E quando você começar essa batalha, você vai ver que vitórias extraordinárias Deus vai dar para você. Quantos querem começar essa batalha espiritual hoje na sua vida? Levante a sua mão. Feche os seus olhos e comece. Quem sabe apresente agora diante de Deus algo específico sobre o qual você gostaria de ter a intervenção de Deus, a transformação, a purificação de Deus na sua vida. Faça uma oração silenciosa e eu continuo a oração aqui da frente. Oremos. Querido Deus, colocamos diante de Ti agora todos os nossos pecados, Senhor, reconhecendo que de fato somos pecadores, somos transgressores da Tua lei. Por isso precisamos e clamamos, imploramos agora pelo Teu perdão. Mas, Senhor, mais do que isso, nós queremos a vitória sobre o pecado. Por favor, querido Deus, derrama o Teu Espírito sobre cada um de nós. Transforma a nossa vida. Dá-nos as vitórias que precisamos alcançar. Transforma o nosso caráter, transforma o nosso coração. Purifica nossos lábios, purifica nossa mente. Dá-nos um coração puro e um espírito reto e inabalável. Que essa seja a experiência de cada um de nós hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós íamos cantar, mas eu não sei se devemos cantar. Muito tarde para cantarmos um hino mais. Há perdão, poder e paz. Vamos cantar antes de sairmos? Pode ser? E aí nós vamos descansar com essa certeza da mensagem pregada, do louvor, da nossa resposta ao nosso Deus. 210 do nosso cenário. Há perdão, poder e paz. Se quiserem sentados mesmo cantarem na expressão contrita do seu coração, podem sentar. Podem ficar sentados, ou se preferirem também, podem ficar de pé e cantarmos juntos, ok? Ficar de pé, que alguns já se levantaram. Se nós fizermos gozo, temos quemulo de Deus, colhendo as bênçãos com prazer, quem seu amor nos deu. Sou
vamos receber. Por Cristo Pai concede até o reino àquele que crê. Há perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil. Em Cristo a fonte de prazer, a Ele demos glórias mil. Amanhã às 8 horas começaremos nosso culto pontualmente ao texto bíblico que fala o seguinte: esforçai-vos por vossa salvação. Existe todo um contexto teológico nesse texto, mas eu queria dizer o seguinte: se esforce, tenha bom ânimo e esteja aqui amanhã para juntos recebermos mais da porção da palavra de Deus, tá ok? Oremos. Senhor Deus e Pai, leve-nos para casa com o sentimento de que aprendemos de Tua palavra aqui nesta noite. Que sejamos vitoriosos, Senhor Deus, quanto ao pecado, às tentações, e que também, Senhor Deus, sejamos vitoriosos na tendência ao nosso pecado, Senhor Deus. Ajuda-nos a enxergarmos sempre que diante do pecado existe um inimigo, a face do inimigo de Deus, nos chamando, nos convidando para nos sujarmos, para nos tornarmos imundos. Senhor, perdoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos a sermos vitoriosos na nossa inclinação para o pecado, ó Pai. Leve-nos para casa, que quando chegarmos em casa, lá já esteja a presença dos Teus santos anjos em nossa casa. Em nome de Jesus, amém.